nesse nosso próximo conteúdo, o nosso convidado vai falar sobre as estratégias aplicadas ao e-commerce catarinense, que aumentou seu faturamento e para quem está nos assistindo, vai conseguir colocar todas essas dicas que ele vai passar aqui em prática. O tema da palestra é como o e-commerce catarinense saiu de R$ 30.000 por mês para R$ 800.000 em faturamento mensal. Quem vai falar sobre isso é o nosso convidado, responsável pelas principais contas da companhia e pelo planejamento estratégico para o crescimento da empresa. Ele é também host do Roy Hunters, podcast de marketing do InfoMoney, com foco em assuntos ligados a growth, marketing, digital e business. Seja bem-vindo, Guilherme Lippert, Key Account Manager da V4 Company. Seja muito Muito obrigado. bem-vindo. Uma Maravilha. ótima palestra para você, Guilherme. Eu agradeço mais uma vez poder estar presente aqui para todos, falando um pouquinho hoje sobre estratégias de fato e entrando mais no detalhe dessa parte técnica sobre esse e-commerce catarinense aí que a gente fez uma boa estratégia e trouxe um resultado muito interessante para eles. A minha intenção aqui, pessoal, é poder de fato comentar um pouco como que a gente fez todo esse processo e como que a gente conseguiu trazer resultado para esse e-commerce para a gente de fato trazer para vocês, de certo modo, um checklist dentro das principais mídias digitais para vocês aplicarem nos e-commerces de vocês aí ao vivo ou para o pessoal que está aí presencialmente com a gente também. Então, o meu objetivo aqui é ser um pouco mais técnico hoje. Normalmente a gente fala algumas questões um pouco mais estratégicas, um pouco mais gerais. Hoje eu vou entrar em algumas estratégias mesmo que a gente aplicou nesse e-commerce em especial, tá? Então, agora eu já vou jogar aí o slide na tela, o pessoal já vai colocar para a gente poder começar com um primeiro conceito antes da gente entrar nas estratégias propriamente dito. Então, o case é esse, de 30 para mais de R$ 800.000 de faturamento por mês no e-commerce aqui de Santa Catarina. E vamos lá. Primeiro ponto. O que a gente tem que fazer dentro de qualquer negócio na prática, mas principalmente dentro de e-commerces para a gente conseguir ter resultado no digital? A intenção é que a gente sempre adquira o público e depois que a gente adquirir esse público, a gente monetize ele. Então aqui eu trago uma analogia bem simples, mas que ela exemplifica muito bem, que é quando você vai conhecer uma pessoa, seja aqui num salão de negócio, seja online, seja até num date, eventualmente, o que você precisa fazer? Você não vai chegar e namorar aquela pessoa ou vender para aquela pessoa no primeiro momento. Você precisa adquirir a atenção dela, você precisa conhecer essa pessoa, você precisa de fato mostrar por que ela precisa te ouvir. E isso a gente chama de aquisição. E na prática, quando a gente vai fazer marketing digital, o processo é o mesmo. A gente precisa primeiro adquirir a atenção dessas pessoas para que elas depois, posteriormente, comprem da gente ou acessem o nosso e-commerce, conheçam os nossos produtos. Então, a gente precisa sempre pensar nisso, principalmente quando a gente fala de mídia digital, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, todas essas mídias, a gente precisa adquirir o nosso público para depois a gente pensar em monetizar. A monetização, de fato, é quando a gente faz essa pessoa comprar, faz essa pessoa consumir algo. E, eventualmente, a monetização pode ser um primeiro produto de entrada, pode ser o nosso produto principal, pode ser, de fato, ali a venda final que a gente quer fazer para essa pessoa. Mas o importante é que, depois que a gente adquiriu, depois que a gente teve a atenção dessa pessoa, só aí, então, a nossa visão é de buscar, de fato, fazer com que ela compre da gente. Nesse nosso exemplo aqui você primeiro conhece essa pessoa, faz ali, dá alguns rolês, faz alguns dates e depois você pensa em namorar essa pessoa, né? Óbvio, esse é o processo, essa é a ideia. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de pessoas. Então, se a gente faz isso numa relação pessoal, a gente tem que fazer isso também nas nossas campanhas, nas nossas estratégias. Então, esse é o conceito. Por isso que a gente precisa entender que a aquisição e monetização é o que funciona melhor, da forma mais eficiente no marketing digital. E aí agora, entrando um pouco mais nas estratégias, a gente começa falando de Facebook Ads. Tá? E aí Facebook Ads eu estou englobando aqui Facebook e Instagram, naturalmente. E aí aqui eu tenho 3 principais questões que a gente utilizou ao longo desse período. Foram ali em torno de 9 meses para a gente levar a esse resultado de 30 a 800 mil. Tá? Então, a intenção aqui é vocês entenderem algumas dessas estratégias que a gente utilizou. Primeira delas, o Instagram desse cliente, o Instagram que ele já tinha, que ele já produzia conteúdo, ele era muito vida real. Ele era muito vida real e muito bom em topo de funil. Ou seja, ele fazia uma aquisição muito boa. Ele mostrava para as pessoas como era de fato a vida real daquelas pessoas, como que era
quando elas não tinham a solução que aquele produto daquele cliente resolvia. Era um produto de rodapés, então fazer um rodapé em casa, pô, era mó trabalho, faz sujeira e tal, é muito ruim. E aí esse cliente ele oferece rodapés mais eficientes, rodapés que são coláveis e tal, você só cola ali, sai, fica lindo, maravilhoso. Então ele conseguia mostrar isso muito bem no seu Instagram, através de vídeos, reels, stories, através do conteúdo que ele produzia no Instagram. E isso servia muito bem como aquisição, porque dentro de um Facebook, dentro do Instagram, a gente consegue utilizar todas essas pessoas que viram esse conteúdo, a gente pode fazer campanhas e mostrar novamente para que elas depois acessem o nosso site, comprem os nossos produtos. Então esse é um ponto crucial desse projeto. Isso foi um aprendizado muito grande, que no fim das contas esse conteúdo que ele produzia era muito bom e chamava muita atenção e adquiria muito público. E aí, quando a gente pensa em público já adquirido, a partir daí eu posso começar a fazer a minha monetização. E aí entram as campanhas de conversão. Então as campanhas de conversão, nesse caso, funcionaram muito bem. Campanhas que levam do Facebook, do Instagram, lá para o site, para fazer de fato a venda, para efetuar ali a compra. Essas campanhas funcionavam muito bem, são campanhas tradicionais, a maior parte deve conhecer, só que tem um pulo aqui interessante, que é o seguinte. Primeiro, frete grátis para um valor acima de X, se vocês já devem ter visto, isso funcionou muito bem nesse cliente, então é uma estratégia que você pode testar e ver se funciona para você. E um outro aqui é que existem campanhas de catálogo no Facebook. Campanhas de catálogo são campanhas que até o próprio criativo, o anúncio que vai veicular, você não precisa necessariamente criar um anúncio, ele já pega dos seus produtos e funciona muito bem. Nesse cliente não funcionava, porque os rodapés são todos muito parecidos, são todos similares, assim, então não tinha uma diferença de um produto para o outro, e a campanha de catálogo não era tão interessante. Então as campanhas de conversão com um carrossel, fazendo um criativo no braço, né, fazendo um criativo de fato ali manual, fazendo uma arte e tal, funcionava muito melhor nesse caso. Então aqui foi algo que a gente testou, fez esse teste entre esses dois tipos de campanha, e as campanhas de conversão funcionaram muito melhor, e eram a nossa perna, aqui o nosso braço, vamos dizer assim, de monetização especificamente. E por fim, o remarketing. E aí, aqui caberia literalmente uma palestra só sobre isso, porque o remarketing dá para entrar muito a fundo, de fato, em montar uma estrutura de remarketing mais robusta, mas o grande ponto aqui é a gente entender as etapas do e-commerce. A gente sabe que a pessoa não simplesmente vê um vídeo no Insta, acessa o e-commerce e compra. Não é tão simples assim. Claro, algumas pessoas fazem isso, existem a exceção, mas no geral, essas pessoas, elas vêm ali no Instagram, vêm no Facebook, aí elas acessam e-commerce, aí elas, beleza, vão embora, depois elas vão no Facebook de novo, daí acessam e-commerce, daí vão um produto, daí vão embora, e aí no futuro elas voltam porque elas lembraram, daí elas compram. O funil ele não é uma coisa mais linear, vocês devem estar ouvindo bastante isso também, e isso a gente concorda. Então o ponto aqui é que a gente quebrou todo o nosso remarketing em várias etapas do funil. Primeiro deles é tu pegar o page view, que é as pessoas que acessaram o seu e-commerce, e quebrar isso por dias. 2, 3, 7, 30, 15, 90, 180 dias e fazer campanhas diferentes para essas pessoas. Porque cada uma dessas pessoas, elas estão numa etapa diferente do processo. Um cara que acessou há 2 dias atrás, ele está bem quente. Um cara que acessou há 180 dias atrás, ele está tão frio quanto o cara que nunca viu, possivelmente, né? Então você precisa ter uma campanha diferente para eles. Então a intenção aqui é essa, é a gente pegar e quebrar esse funil em várias etapas. Pensa que no e-commerce você sempre vai ter pelo menos o page view, que é quem acessou o site pelo menos uma vez, as pessoas que procuraram algo ou viram produtos, pessoas que adicionaram ao carrinho e, por fim, pessoas que compraram. Então esse é um funil tradicional de e-commerce, dá para quebrar ainda mais ele por pessoas que, sei lá, adicionaram o carrinho, depois adicionaram o pagamento, daí compraram, fizeram pedido, dá para ir muito mais além, mas aí você precisa ter um e-commerce muito robusto para poder ter esse nível de granularidade. Mas a intenção é quebrar isso em várias etapas. Então pensa, o cara que acessou nos últimos 7 dias, ele tem um nível de consciência, ele está quente, e o cara que adicionou o carrinho, ele está ainda mais quente. Então, para esse cara, talvez valha a pena tu fazer uma campanha. Se ele adicionou o carrinho e não comprou nos últimos 5 dias, faz uma campanha para que ele compre. Faz uma campanha para trazer ele para dentro para fazer com que ele compre. E aí, esse tipo de campanha aqui trouxe também muito, muito resultado. E para a galera que talvez está aqui com a gente, está vendo e já entende um pouco mais, sabe que não é assim, pô, os caras descobriram o ouro. Não é nada muito além do feijão com arroz. Só que é muito bem feito, é quebrado, é pensado no funil para a gente fazer campanhas específicas para essas pessoas, para de fato fazer com que elas estejam recebendo anúncios que fazem sentido com a jornada delas. Esse é o grande ponto aqui.
Então, de Facebook, esses são os principais insights aí que a gente tem para passar, essas são as principais visões. Sempre lembrar da aquisição e monetização. Não adianta tu pegar e fazer uma campanha de conversão, campanha de catálogo, público aberto e rezar para Deus que venda. Pode ser que venda, mas provavelmente o teu custo por venda vai ser muito alto. Teu ROAS vai ser muito baixo, não vai valer a pena. Tá? E para fechar, daí a gente tem um pouquinho da visão do Google Ads. E aí, de novo, mais 3 grandes pontos aqui. Primeiro, search por categoria, né? Search por categoria, principais produtos. Search é muito importante. Eu trouxe ele por segundo aqui, porque ele faz mais sentido na minha lógica de aquisição e monetização. Só que search, ele é principalmente monetização. Ele é, assim, 90% monetização. A não ser que tu vá muito além para pegar pessoas que estão buscando algo muito diferente para daí tu mostrar os seus produtos. Mas, no geral, ele é muito monetização. Então, eventualmente, se você tem um tipo de produto que tem uma busca muito alta, vale a pena você pensar em começar pelo search. Na maior parte dos casos, vale a pena começar pelo search. Tá? Então, pensa nisso. Aqui, o principal que deu mais resultado foram as principais categorias, principais produtos, curva ABC, aquela coisa, e veio funcionando muito bem. Esses daqui até a gente tapou aqui no caso do cliente, mas ele vende esse tipo de coisa, rodapés autocolantes e tal, e a gente está sempre aparecendo ali, sempre presente no processo, tá? Então, isso funciona muito bem, search para categoria, search institucional, isso na prática normal, então a gente tem que estar protegendo a marca e tal, estando presente, e para quem acha que a gente não, que é um desses clientes, não é, então a gente não está aparecendo cliente aqui nesse caso mesmo, mas a gente tem também campanhas de proteção de marca, aquela coisa institucional, isso gera resultado, gera um CPV muito bom, gera um CPV muito baixo, mas a gente sabe que há aquele questionamento se é ou não resultado da campanha, mas vale a pena a gente estar ali para evitar que o concorrente esteja pegando a nossa marca, porque eles podem fazer isso, você pode brigar, mas pela regra ali o cara pode anunciar, desde que ele não esteja usando o seu nome, né? Então a gente está sempre com esse tipo de campanha ativa. E por fim, para finalizar, entra as campanhas de Google Shopping, tá? E as campanhas de Google Shopping, na minha visão e na nossa experiência do que a gente conhece, quando a gente pega os clientes que já têm alguma experiência, ou tem alguma agência, ou fazem por si, muitas vezes eles negligenciam o Google Shopping, tá? E principalmente o Google Shopping inteligente, o Google Shopping Smart. Então, Google Shopping é isso aqui, ainda é no search, né? Então aparecem esses anúncios aqui que são os produtos especificamente, aqui tem o search normal. Isso é conhecido já, mas só para garantir que todo mundo esteja no mesmo pé aqui. Então, essas campanhas de Google Shopping aqui, elas funcionam muito bem, tá? Por quê? Porque a gente está também conectando o search, que é a busca do pessoal, com o que o nosso produto tem de características, de termos, de palavra-chave. Então, além de tu ter uma campanha de search que vai estar aparecendo ali normalmente, tu ter os teus produtos muito bem cadastrados, tu ter um bom catálogo bem feito e uma campanha de Google Shopping também ajuda e traz bastante resultado. E as campanhas de Shopping Smart, elas estão sendo muito boas, na média para os nossos clientes, não só nesse, mas nos outros clientes de e-commerce que a gente tem, elas vêm funcionando muito, muito bem. E a gente também tem uma visão aqui de que separar essas campanhas por estado, tanto as campanhas de search como as campanhas de Google Shopping, também funciona muito bem. Tá? Então isso traz bastante resultado, que no fim das contas, quando a gente fala de Google, acredito que o último insight que eu posso passar nos últimos minutinhos que eu tenho aqui, é que o Google ele é muito focado e tem muito, ele funciona muito bem quão mais específico você consegue ser. Então, esse é o que normalmente traz mais resultado no Google, tanto que existem estruturas de campanhas que são focadas em tu trabalhar uma única palavra-chave, né? Eventualmente, isso até às vezes funciona, às vezes não, mas é por que isso funciona eventualmente? Porque é muito específico. Então, você trabalhar algo muito específico tende a funcionar muito bem no Google. E aí, esse exemplo do Google Shopping Smart por estado é um exemplo de tu tornar a tua campanha mais específica, trabalhando para aquele estado, pensando no que vende naquele estado, e isso tende a dar mais resultado. E pessoal, esse era o conteúdo, essa ideia. Vocês podem ver que tem bastante coisa feijão com arroz aqui, não são, talvez, grandes hacks, e na prática, na maior parte dos clientes que a gente dá resultado, não existem hacks, não existem grandes soluções mirabolantes. É tu fazer um processo, ter uma lógica, adquirir o público para monetizar ele, pensar isso no médio e longo prazo e não no resultado amanhã, em um mês. Isso é o que tende a trazer resultado para os clientes ou para os seus negócios. Então, a gente fecha por aqui, e aí meu Instagram tá ali, Guilherme_Lippert, fiquem mega à vontade, a galera que tá
presencial aqui quiser conversar comigo mais um pouquinho, a gente pode falar sem nenhum problema, eu vou estar aí por mais um tempo. E para quem está online aí, está ao vivo, meu Instagram, Guilherme_Lippert, estou disponível para a gente também trocar mais alguma ideia também. Feito, muito obrigado. Valeu. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!